E pessoal, bem-vindos a mais uma aula de estrutura de dados 1. Aqui é a professora Patrícia e vou mostrar nessa aula uma implementação da estrutura de dados do tipo pilha com vetor, ok? Como que a gente vai implementar essa estrutura? Eu vou mostrar, vou desenhar aqui para vocês. A gente vai implementar essa estrutura que é definida com typedef struct pilha, né, com aquele typedef ali. E aí lá no ponto C, a gente vai definir struct pilha. A gente vai definir um campo, que é o campo topo, que é um inteiro. E a gente vai implementar a pilha de alunos, então eu vou ter um vetor de alunos de um tamanho máximo tam, do tipo aluno asterisco, ok? Então, quando a gente for alocar essa estrutura aqui, o que a gente vai ter na memória é uma coisa desse tipo aqui. Vou desenhar uma visão abstrata, né, óbvio, do que poderia estar acontecendo. Então, a pilha vai ser um ponteiro para essa estrutura, que é o tipo opaco. Dentro dessa estrutura, eu vou ter o campo topo, certo? Então, o campo, por exemplo, pode estar valor acima de... Vou colocar uma pilha vazia, que eu estou definindo na minha implementação como topo sendo 0. E aqui eu tenho o campo alunos, que é uma pilha, inicialmente, um vetor de ponteiros para alunos não inicializados, tá? Nesse momento, quando eu aloco essa estrutura, os alunos, os ponteiros não estão inicializados. Ok, então, como é que eu acesso a partir do endereço dessa pilha, da variável pilha, o topo? Eu vou utilizar a notação de seta, certo? Pilha, seta, topo, acesso o topo. E agora, se eu quiser acessar o elemento que está no topo, eu vou acessar o vetor. E como que eu acesso o vetor? Pilha, seta, alunos, índice, quem está no topo, pilha, seta. Na minha implementação, quem vai estar no topo é o pilha topo, seta topo, menos 1. O valor de topo sempre vai ter a primeira posição, digamos assim, disponível da pilha, tá? É uma particularidade da minha implementação que tem a ver com a inicialização. Se eu inicializo o meu topo com 0 e a minha pilha está vazia, lembrando que o índice do vetor no C começa com 0, significa que essa pilha está vazia. Se eu insiro o primeiro elemento, o que vai acontecer? Eu vou incrementar meu topo com 1 e vou inserir meu elemento na primeira posição. Aqui vai estar com 1 e esse aqui eu vou ter meu primeiro aluninho, o aluno 1, ok? Então, veja, olha só, o meu topo está com valor 1 agora e minha pilha tem apenas um elemento, que é o A1. Se eu quiser inserir um outro elemento, eu vou fazer para inserir o push nessa pilha com A2, inserindo o elemento A2. O topo estava no 1 e vai passar a ser o índice 2, ok? Se você não quiser fazer dessa forma, inicializar o topo com 0, você pode inicializar o topo com menos 1. E aí, nessa implementação, o valor de topo vai ser realmente a posição do último elemento da pilha, ok? Então, vai ser um pouquinho diferente da minha implementação, mas também está correto sem problema nenhum. Vamos ver lá no código como é que ficaria essa implementação. Eu resgatei nosso aluninho, nosso TAD aluno, tá certo? E aí implementei o pilha.h, que inclui aluno, tem a definição do tipo opaco, typedef struct pilha. E aí eu vou ter as funçõezinhas super básicas do meu TAD, tá? Questões didáticas, eu tô começando aqui com um TAD bem simples. A função que inicializa a minha pilha, a função de push, que inclui no topo, a pop, que retira do topo, imprime do topo para a base e destrói a pilha, liberando memória. Não dos alunos, apenas da estrutura pilha. Lembrando que o push
ele recebe a pilha e o aluno que eu estou inserindo no topo, e o POP recebe a pilha e retira da pilha, porém não retira o aluno, não libera o aluno. O que o POP faz? O POP retorna um ponteiro para o aluno que estava no topo, ok? Implementando agora essa estrutura de dados, aquela estrutura a implementação do struct que eu já até mostrei para vocês, eu tenho o índice topo, que é um inteiro, e tenho um vetor de alunos que tem um tamanho tan, que eu definia como 10, como uma constante, tá? Essa pilha, portanto, vai ter no máximo 10 alunos, e esse vetor é de ponteiro para aluno. Na inicialização, eu vou dar malloc nessa estrutura. Então, quando eu aloco essa struct pilha, eu já estou alocando o vetor inteiro de tamanho 10, tá? Então, eu tenho lá o vetor de tamanho 10 de ponteiros para aluno, mas esses ponteiros ainda não estão inicializados, então eu não estou alocando espaço para aluno nenhum aqui, estou alocando espaço apenas para o vetor de ponteiros. E como eu disse, eu estou inicializando o topo com valor 0, que é a definição da minha pilha está vazia, é o valor de topo ser 0, que é o índice da primeira posição vazia nessa pilha, tá? Retorno P. Vou fazer o push. Agora, o push vai incluir no topo da pilha o aluno que eu estou passando como argumento. A responsabilidade aqui, portanto, de inicializar o aluno está lá com o cliente, tá? E aí, como é uma implementação com vetor, eu tenho um limite que é o tamanho do vetor, certo? Então, preciso perguntar se a pilha não está cheia. Então, eu faço aqui ó, uma pergunta nesse if, tendo 3 condições, tá? Estou utilizando o operador lógico ou. Então, eu pergunto se o ponteiro P da pilha está válido, pergunto se o topo está menor do que tan e se o aluno também está válido. E aí, se uma dessas 3 condições não for verdadeira, o que ele vai fazer? Ele vai sair e vai retornar da função, porque nesse caso, ou a pilha está cheia, ou a pilha não é válida, P, o ponteiro P não está válido, ou então o aluno não está válido, tá? Uma dessas 3 coisas. Se tiver tudo ok, o que eu faço? Pilha seta alunos, índice topo, ou seja, o aluno que estou recebendo na função push vai passar a estar no topo dessa pilha. E depois, obviamente, eu preciso incrementar o topo. Essa é a função push. A função pop recebe a pilha e precisa retornar ao aluno. Se a pilha estiver vazia, não faz sentido eu fazer pop. Então, eu estou perguntando se a pilha P for válida e se o topo for diferente de 0, porque a minha definição de pilha vazia é o topo tá 0, quando eu inicializo a pilha, se uma dessas 2 condições for verdadeira, eu vou sair retornando null, tá? Então, esse retorno aqui tem que ser conhecido para o meu cliente. Se essa função retorna null, significa que tem alguma coisa que não está legal. Se tiver tudo certo, o que eu faço? Declaro uma variável, um ponteiro aluno, para receber o aluno que está no topo. Lembrando que P seta topo é o valor da primeira posição vazia da minha pilha, a primeira posição disponível. Então, quem está no topo de verdade está na posição P seta topo menos 1. Então, eu tenho que retornar P seta alunos, índice P seta topo menos 1. Decremento o topo e retorno o ponteiro para o aluno que estava no topo. Vejam que eu não libero, não preciso liberar aquela posição de memória, porque o que determina as posições válidas nessa minha pilha é o valor do índice topo. Se eu decremento, eu já estou dizendo ali na minha lógica, no meu código, que aquela posição anterior já não está mais válida na minha pilha, aquele aluno não existe mais naquela minha pilha, ok? Para imprimir, como eu estou querendo imprimir do topo para a base, eu vou ter que fazer uma operaçãozinha lógica de um for de decremento, tá? Então, vou de topo menos 1, enquanto i for maior ou igual que 0, i menos menos, chamando a função imprime aluno. E para destruir a pilha, eu preciso apenas dar um free na pilha P. Os alunos vão ser destruídos lá no cliente, porque é o cliente que os
inicializou, então é responsabilidade do cliente liberá-los. E como vocês podem ver aqui nesse TAD, eu apenas dei uma lock, portanto, eu preciso dar apenas um free, tá certo?